Entre 1982 e 1986, o Grupo B constitui-se como um dos mais admiráveis espetáculos de sempre em termos de competição automóvel. As velocidades incríveis em terra, neve e asfalto levavam o público ao rubro, os pilotos tornavam-se lendas vivas e os automóveis imortalizavam-se nos imaginários e corações dos entusiastas a cada prova, cada curva, cada salto. As regras folgadas do Grupo B, em conjunto com o número diminuto de unidades necessárias para a homologação, permitiram aos construtores a criação de alguns dos mais rápidos, emocionantes e inovadores automóveis alguma vez desenvolvidos. Contudo, as problemáticas inerentes à impossibilidade de contenção destas ferozes criações em relativa segurança a quando de imprevistos, aliadas a um público dado a correr riscos desnecessários, impuseram um ponto final à era dourada dos rallies. O princípio do fim deu-se em terras nacionais, no 20º Rally de Portugal, Vinho do Porto. A designação da prova, Vinho do Porto, devia-se ao patrocínio por parte do Instituto do Vinho do Porto, o qual foi assegurado em 1975 paralelamente a uma mudança na organização do evento. Anteriormente a cargo do Grupo Cultural e Desportivo da TAP, o rally passou a ser organizado pelo Automóvel Clube de Portugal após 8 edições, 1968 a 1974. Uma das mais destacadas e emocionantes provas automobilísticas em território nacional, o Rally de Portugal tornara-se, de ano para ano, cada vez mais apreciado pelo público, o qual se concentrava aos milhares ao longo dos troços das classificativas. O apelo visceral dos automóveis do Grupo B contribuía, sem surpresas, de modo acentuadíssimo para o desejo por parte da assistência de se colocar o mais perto da ação possível. E 1986 prometia de facto muita ação, pois encontrar-se-ia em Portugal a mais ilustre realeza do World Rally Championship, WRC. Em termos evolutivos, o ano de 86 constituiu o pico do Grupo Bairro. Os automóveis em competição eram a expressão mais refinada de 4 anos de aprendizagem e inovação. A cobertura do Rally de Portugal pela RTP referia que os automóveis que disputavam o WRC naquele ano estariam mais vocacionados para provas de velocidade em circuito do que rallies. A afirmação não é de todo descabida, especialmente quando consideramos as características associadas a estas criações. A Peugeot Talbot Sport, por exemplo, corria já com a segunda evolução do 205 T16, automóvel de pouco mais de 900 kg com um motor de 4 cilindros, 16 válvulas equipado com um turbo T31 da Garrett e capaz de desenvolver quase 450 cavalos, e bem mais que esse valor, se a Peugeot assim o desejasse. A Austin Rover ainda afinava o novo, estreado no ano anterior, Metro 6R4, um supermini com motor V6 de Genesis e Cosworth. Embora competitivo, o V6 tornava o pequeno Metro quase 100 kg mais pesado que o também diminuto 205, contando igualmente com 40 cavalos a menos que o Peugeot. Embora o 6R4 não tenha vindo a ser o mais celebrado dos automóveis do Grupo B, convém lembrar que o V6 do Metro viria contudo a ganhar uma ilustre segunda vida depois dos rallies como motor do icônico Jaguar XJ220. Ao contrário da Austin Rover, a Audi desfrutava das capacidades bem testadas de um veterano do WRC, o automóvel que para sempre mudara o paradigma do Campeonato do Mundo de Rallies, o 4. Em 1986, o Audi 4 já evoluíra da encarnação que dominara os WRC de 1982 e 1984 para o Sport 4S1, um automóvel mais pesado que os adversários e já sem a vantagem da novidade da tração integral, mas que constituía a valiosíssima soma do conhecimento acumulado pela Audi ao longo de vários anos de competição ao mais alto nível. A Ford tinha à sua disposição o curioso RS200. Com carroceria em compósito plástico, fibra de vidro desenvolvida pela Reliant, uma companhia na qual certamente não se pensa quando o tópico são automóveis de competição, o RS200 trouxe aos rallies uma série de lições aprendidas na Fórmula 1, cortesia dos engenheiros que desenvolveram o automóvel e que haviam partido desse contexto particularmente inovador e altamente competitivo. Apesar de dotado de uma suspensão mais sofisticada que a dos adversários e do motor Cosworth produzir, inicialmente, cerca de 450 cavalos, o RS200 era mais pesado que a maioria da sua competição, o que lhe trazia algumas desvantagens. Já a Martini Racing fazia uso de uma verdadeira arma de destruição maciça para arrasar com os adversários, o Delta S4. Evolução orgânica do 037, um automóvel tão imensamente capaz que, ainda com tração traseira, venceu o WRC já na era do todo-poderoso 4. O S4 tomava partido das normas relaxadas do Grupo B de modo liberal.
Com uma performance fortemente ancorada na aerodinâmica, um peso reduzidíssimo de 890 kg e motor de 4 cilindros em linha equipado com turbo e supercompressor, oficialmente o Delta S4 produzia um pouco mais de 400 cavalos, mas é estimado que cerca de 500 fosse um valor mais realista nas provas iniciais de 1986 e, em testes extremos, a Lancia conseguiu acordar cerca de 1000 cavalos no Delta. Prova das capacidades extraordinárias do S4 era um tempo de menos de 3 segundos dos 0 aos 100 km por hora. Em Gravilha, o Rally de Portugal constituiu a terceira prova do calendário do WRC em 86, mas já antes do evento anterior, Rally da Suécia, várias marcas tinham estado em território nacional a testar veículos e configurações. Em Arganil, perto do Mosteiro de Fuques, a Austin Rover efetuara ensaios no Minas Gerais Metro 6R4. Richard Urdiwell era o engenheiro responsável pelo desenvolvimento da suspensão do Minas Gerais, com Tony Pond a desempenhar as funções de piloto de testes e Jimmy McRae a tomar pela primeira vez contacto com o Minas Gerais após sair da equipa Rothans, na qual conduziram um Manta 400. Apesar dos testes em Portugal não terem sido particularmente bem-sucedidos, a delegação da Austin Rover não era de modo algum limitada em termos de talentos e capacidades. Urdiwell participara no desenvolvimento dos Triumph TR7 V8 de Rally, os quais tinham providenciado um sucesso moderado à British Leyland em competições daquela natureza. Tony Pond, o piloto de testes do 6R4, tinha sido aliás o mais bem-sucedido dos pilotos dos TR7 V8 e Jimmy McRae, embora tendo ficado mais conhecido pelo simples facto de ter sido pai do lendário Colin McRae, era já então um veterano dos Rallys, tendo vindo a alcançar 5 vezes o título de campeão do British Rally Championship. No Minho, tinham rodado a Lancia e a Peugeot. A Peugeot em Sopo, Vila Nova de Cerveira, contava apenas com um piloto, Bruno Sabi, mas a marca valia-se das capacidades dos poderosíssimos 205 Turbo 16 Evo 2 para avançar com confiança na luta pelo título. Sabi viria mesmo a ganhar naquele ano com um Evo 2, o Rally da Córcega, a Lancia em S, Lourenço da Montaria, Viana do Castelo, o mesmo troço no qual a Ford havia testado pela primeira vez, no ano anterior, o RS200, liderada por Fiorenzo Brivio e com a dupla de pilotagem Giorgio Pianta e Maurizio Pericino testar a 2S4. Pianta era o piloto de testes da Lancia por excelência e muito do que tornou o 037 Rally e o Delta S4 extraordinários deveu-se à intervenção do italiano no desenvolvimento de ambos os automóveis. Pericino, co-piloto, sobrevivera no ano anterior ao desastre que vitimara Atílio Betega quando o Lancia 037 da dupla embatera contra uma árvore no Rally da Córcega. O incidente dera aliás início a conversações em redor da segurança dos carros do Grupo B. No Marão, ensaiara-se o Audi Sport 4S1 com o Walter Röhrl ao volante. Uma pequena delegação da Audi liderada pelo engenheiro Dieter Bach focou-se essencialmente em ensaios de suspensão e pneus. Bach, também ele próprio um piloto experiente, tinha vindo a desenvolver o chassis do S1 com Röhrl ao longo de 1984 e 1985. Walter Röhrl, lenda dos Rallys, testou em Portugal em 1986 já com 14 vitórias no seu currículo, às quais aliava 2 campeonatos WRC. Contudo, apesar da vasta experiência, Röhrl demonstrava-se frustrado com a situação na qual o público dos eventos do WRC se colocava. Em declarações à revista Automundo de 19 de fevereiro, Röhrl afirmara: "No fim do Rally de Monte Carlo pensei seriamente em abandonar as competições. Foi o comportamento do público que me levou a pensar de tal forma. Os automóveis estão a tornar-se cada vez mais perigosos, mas o problema não é esse. O grande problema surge com o público inconsciente e é extremamente difícil de controlar. E isso causa-me um certo receio." A Ford também passou pelo Minho com os RS200 a testar em andamento no troço da classificativa da Gávea, Vila Nova de Cerveira. John Wheeler, o responsável pelo desenvolvimento dos Ford, já tinha acompanhado os RS200 àquela região 9 meses antes, mas a segunda deslocação proporcionara resultados muito mais animadores para o engenheiro. Acompanhado pelos novos pilotos da Ford, Stig Blomqvist, que deixara a Audi, e Carl Grundle, os testes ao RS200 procuravam providenciar respostas a algumas questões mecânicas persistentes, como o sobreaquecimento dos discos dos travões. Também presente nos testes da equipa de fábrica encontrava-se a Diabolic Motorsport, equipa privada. Aliás, Grundle conduzira inclusive o carro de Joaquim Santos e Miguel Oliveira, Diabolic, e tanto o diretor como o engenheiro da Diabolic, Joaquim Bessa e José Leite também se encontravam presentes nos testes da Ford. De modo profundamente infeliz, viria a ser precisamente pelo envolvimento da Diabolic que o Rally de Portugal de 1986 ficaria marcado.
A 5 de março de 1986, pelas 9 horas e 30 minutos, Santos pilotava o Ford RS200 no troço da Lagoa Azul, Sintra. No final da classificativa, esperava-se que Santos e Oliveira chegassem, mas o tempo passava e não havia sinal do RS200. Eventualmente, Mark Dues surge no metro 6R4 e informa que o Ford saíra de estrada.